Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast, o pior podcast das redes sociais que nós temos, mas você insiste em ficar nos assistindo, então a gente continua fazendo aqui. Você sabe, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há mais de 28 anos. Hoje nós temos aqui um convidado especial, o pastor Raul Bolota, e o tema nosso aqui vai ser: o Evangelho é para todos ou não? O nosso convidado, o Raul, ele é casado com a Vanessa, ele é pai da Bruna e do Samuel, formado e ordenado pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele, na sua formação secular, na área de design gráfico e especialização em brand na Inglaterra. Atualmente, ele é um seguidor da fé reformada, como pastor do Ministério Nascidos de Novo e coordenador do seminário do Ministério Nascido de Novo. Ele está em transição, está aqui em São Paulo, participando aqui da igreja do Mauro Meister, e está em transição para a IP de Santa Catarina. Pastorzão, um prazer recebê-lo aqui. Suas saudações aí para o nosso público. Prazer é meu, é uma honra estar aqui, né? Um podcast que, embora você coloque como pior, não tem nada de pior, não. É muito importante que nós venhamos trazer as novas mídias para a mão das pessoas que estão ligadas, né? Se Lutero não tivesse a prensa na época dele, talvez os documentos da Reforma, as suas obras não tivessem sido difundidas de uma maneira tão ampla como, graças a Deus, nós tivemos, né? Eu sou o menorzinho, né? Eu sou o menorzinho. Nós temos um trabalho de educação cristã, que é justamente para preparar homens e mulheres de Deus para quê? Para levar esse evangelho que através dele nós fomos libertos, fomos salvos e muda a nossa vida. Antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. O primeiro é essa empresa de revestimento ecológicos, né? Revestimentos ecológicos. Esse pessoal é um grupo de cristãos, eles desenvolveram isso aqui, é coisa desenvolvida aqui em São Paulo, no Brasil, e para você fazer reforma, né? Revestimento de parede, revestimento de ambientes, é um material top e ecologicamente correto. Então eles têm vários padrões, né? E uma coisa que é muito interessante também é que você pode fazer a compra desse material direto da fábrica. Então, www.riveste.com.br. Então, entra lá no site desses irmãos e você vai reformar a sua casa, e você que é mulher aí, não vai precisar quebrar nada, não vai fazer poeira, nada. É um material ecologicamente muito bom. A Unibig Media também desenvolvendo criadores de conteúdo, essa é das melhores empresas aqui do Brasil, com sede em Belo Horizonte. É uma consultoria de inteligência digital no YouTube. Então, se você quer entrar para divulgar a sua marca, o seu público, você que é pastor, que quer fazer um trabalho também de divulgação dos seus projetos, contrate a Unibig Media. Eles hoje têm uma carteira de grandes igrejas, de grandes cantores, etc. É top de linha, tá bom? Também a Tenda Criativa, a agência de marketing cristã, né? É uma empresa cristã, uma agência cristã especializada em marketing digital. Aí eles trabalham com todo tipo de rede social. Se você é um empresário e quer alavancar o seu negócio no digital, ou se você é pastor e quer desenvolver também a pregação, os cultos, procure esse pessoal da Tenda Criativa, que eles irão ajudar você a desenvolver as suas redes sociais. Por fim, Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Esses irmãos, eles atuam no mercado há mais de 20 anos. Se você está precisando da sua empresa, ou indústria, ou empresa de prestadora de serviço, de um escritório de contabilidade confiável, né, atualizado, procure os irmãos Porte Contábil Escritório, tá bom? Se você também quiser ser um patrocinador, divulgar sua marca por aqui, é bem baratinho. Se você quer dar visibilidade à sua empresa, apoie aqui também o nosso trabalho. É isso aí, pastorzão. Vamos começar aqui a nossa discussão, né? Fala um pouquinho da sua história de vida cristã. Você veio da Igreja Pentecostal Quadrangular, é isso?
Eu congregava na igreja do Evangelho Quadrangular. Mas quando eu fui ordenado em umas igrejas pequenininhas, entendeu? Daquelas igrejas que eram uma porta só. Tá. Mas eram pessoas muito preocupadas com o estudo da Bíblia e muito tementes, né? Porque hoje é muito comum nós vermos irmãos presbiterianos colocar os nossos irmãos pentecostais como se eles fossem, né, algo de outro mundo, né, chegando às vias de fato. Certo. Quando na realidade nós temos visão de os pontos principais do evangelho, nós temos os mesmos. Sim. Somos pecadores, somos imperfeitos. E precisamos de um Salvador, e o único Salvador que nós podemos ter é Cristo. Tá. E a minha caminhada, eu fui ordenado numa igreja pequenininha e fazia parte da igreja do Evangelho Quadrangular. E sempre no nosso trabalho nós víamos pessoas que se aproveitavam muito das pessoas utilizando a fé. E por isso eu e vários amigos lá no interior de Araraquara, sabe onde Judas deixou as botas dele no caminho? Então você anda mais um pouco, vira à direita, que aí você vai encontrar Araraquara, interior de São Paulo. Eu e vários pastores nos unimos. Por quê? Porque nós estávamos tendo cursos online que não eram de confiança e estava enganando principalmente os mais jovens que tinham, né, que tinham facilidade com internet. Então nós desenvolvemos um curso local para ajudar essa meninada, porque eu sou convertido desde 1994. Em 2010 eu fui ordenado, né? Eu fui ordenado ao pastorado. E eu sempre tive um trabalho na internet. Comecei com um blog no wordpress.com, onde as pessoas chegavam e falavam: eu fui naquela igreja e me roubaram tudo que eu tinha, porque Jesus me roubou. E aí na escritura nós ensinávamos a pessoa e provávamos para ela, porque a escritura ela é maravilhosa nesse aspecto. Né? E por isso existe a importância do estudo bíblico, porque com a Bíblia Sagrada você faz uma apologética completa. Você tem a pré-evangelização, você provou para a pessoa que Deus existe, usando métodos filosóficos, né? Aí com a Bíblia Sagrada aquilo encaixa de uma maneira tão perfeita que dificilmente a pessoa não vai entender. E hoje você está na Igreja Presbiteriana? Hoje eu estou na Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje eu congrego, eu não sou pastor, lembrando que eu não sou pastor presbiteriano. Né? Eu congrego lá na Igreja Presbiteriana da Barra Funda com o reverendo Mauro Meister, né? E agora eu estou de mudança lá para Santa Catarina, mudar de estado, gente. Eu vim de Araraquara, interior de São Paulo, pulei em São Paulo, bati em Guarulhos e agora vou lá para Santa Catarina. Tá bom, e você vai desenvolver o seu ministério lá? Sim, tá. Essa é a ideia. Dentro da sua visão e da sua trajetória, você hoje comanda aí esse instituto, né, que oferece formação teológica, bíblica. Para você, qual a importância do estudo bíblico para a formação do cristão? A Bíblia, ela é não só um manual do produto que todo ser humano tem, mas nós temos que entender que nada existe fora de Deus, fora de Cristo. Entendendo assim, nós temos um Deus que é provado, a revelação geral, ela mostra que Deus ele existe, a natureza mostra, então quando você abre aquela janela, tá aquele tempo nublado, aquela chuva, num tempo frio como a gente tá, que é seco, essa poluição, aquela chuva lava, isso daí grita a existência de Deus, então todo ser humano sabe que existe um Deus. E aí, o ser humano entendendo que existe um Deus, para entender qual é o Deus verdadeiro, que eu costumo dizer, né? Os cristãos falam muito, nós cremos nisso, nós cremos aquilo. Não, eu costumo dizer que a verdade é essa. Então Deus escolheu se revelar para a gente na revelação geral, só que com a queda não é suficiente. Deus não anda com a gente. Então ele se revelou como? Na revelação especial, inspirou homens a fazerem o quê? A escrever a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é o centro de tudo. E aí a gente cai no estudo bíblico. Hoje nós temos um movimento que é muito nocivo à igreja, que chama-se progressismo ou liberalismo teológico. Esse movimento, o que ele fala para você? Que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, eu faço o que eu quero. Né? E o estudo bíblico, o que ele vai fazer? Ele vai estudar a única forma que nós temos
de ensino que Deus nos deu. Deus não deu ensino no que eu acho que é. Ah, eu acho que é bonzinho eu falar bom dia para o reverendo Arival, então isso é palavra de Deus. Não, palavra de Deus é o que está na Escritura. Ah, mas a palavra de Deus foi escrita por homens, inspirados, através de Deus que se revelou. Ah, mas por favor, não acredito que Deus tenha falado isso. Eles deturparam a Bíblia. Gente, nós temos milhares de manuscritos apenas do Novo Testamento. Ou seja, o que é isso? Se eu tenho 1000 manuscritos, é como se eu tivesse 1000 pessoas que olharam aquele texto e atestam que aquele texto é original. Certo. Então, o estudo bíblico, ele é o ponto de partida principal de todo cristão. Cristão que não lê a Bíblia, que também tem muito cristão também que vai ali, né? Ele pega de manhã, se ele pega a Bíblia, abre, preciso pintar o teto de bege. Ele está preocupado com tudo, ele faz aquela leitura automática, isso é uma repetição, isso a Bíblia condena, entendeu? Então ele tem, além de tudo, que aprender a estudar a Bíblia para não ser pego pelos mentirosos aí de plantão. Do ponto de vista, por exemplo, do ministério que vocês fazem de ensino, de estudo bíblico, quais são as barreiras que as principais barreiras que as pessoas colocam para não estudar a Bíblia, né? Que vocês precisam vencer isso? A principal barreira nós temos 2 problemas. Primeiro, que o ser humano ele sempre vai para o caminho errado. O GPS do ser humano é totalmente quebrado. Eu vou fazer uma alusão aqui, o reverendo Arival vai concordar comigo. É como se você fosse aquelas caravana velha, entendeu? E tivesse aquela folga na caixa de direção. Sempre vai pender para o lugar errado, né? Então, os obstáculos é o quê? A pessoa, quando ela vem sem um preparo de estudo bíblico, sem um preparo teológico, ela vai sempre procurar ouvir o quê? O lado errado da folga da direção. Ele vai ouvir a carne. Então, ele vai vir aqui, 99% dos alunos que chegam, eles têm preconcepções totalmente erradas da palavra de Deus. Mas por quê? Não porque ele tem dúvida, mas porque para ele é cômodo manter aquela dúvida, porque ele quer agir de acordo com com o alimento atual, que é a carne. Então, essa é a principal barreira. E para piorar, nós estamos em uma época, infelizmente, que nós não temos educação formal no Brasil. Entendeu? Infelizmente, nós vemos que o estudo secular, eu estou falando o português, o aprender a escrever, aprender a ler, aprender história, por exemplo. A Bíblia, ele é um documento que ele existe na história. Então, por exemplo, ali nós temos Nabucodonosor, nós temos o Império Romano, nós temos o Egito, fala-se de Faraó na Bíblia. Como que eu quero, por exemplo, entender por que eu tinha o povo de Deus na época de José. O povo de Deus só faltava os egípcios carregar no colo e beijar, falar eu te amo. Aí, de repente, em Êxodo já aparece eles escravos. Como eu vou entender isso? Eu tenho que entender que quem estava no poder do Egito naquela época eram os Ixos, e os Ixos eles eram criadores de gado, como os judeus. Eu tenho que entender o panorama histórico. Então nós temos, infelizmente, uma formação muito pobre porque ela está ideologizada. Falei certo, né? Ideologizada. Então isso, quando o aluno chega no seminário, nós temos que pegar o aluno desde o início, explicar para ele o que é a palavra de Deus, porque existem seminários aí que começam pela antropologia. Não, eu sou homem, eu sei a minha cara de pau. Eu sei como eu sou cara de pau. Eu sou homem, eu sou pecador. Entendeu? Então o homem sabe que ele é pecador. Então eu não vou começar pela antropologia. Eu tenho que começar explicando para ele quem é Deus, como esse Deus escolheu se revelar, como essa revelação se tornou a Bíblia, como essa Bíblia foi preservada. E me diga uma coisa, vocês trabalham também na ministração do curso com princípios de hermenêutica, de interpretação bíblica? Porque um dos pontos que você colocou aí, que eu estou entendendo é mais ou menos isso, o sujeito ele quer, ele não faz a interpretação do texto pelo texto, mas ele projeta para o texto a ideia dele, né? Uhum. Então, é mais ou menos o seguinte, ele... Hermenêutica. Hermenêutica. Isso aí, muitos usam o texto por pretexto. Uhum. Agora, existem hoje no nosso ambiente evangélico
alguns pastores que estão defendendo até se reescrever a Bíblia. Atualizar a Bíblia. Qual a sua opinião sobre isso? Primeira coisa, a gente tem que entender que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de 2 anos para frente, no futuro. Por quê? Você vê coisas que acontecem hoje, você vê a ligação, pelo menos os princípios você vê na Bíblia Sagrada. Sim. A Bíblia, existe uma coisa chamada exegese. O que é exegese? Eu vou lá no texto bíblico e vou extrair o que está escrito ali. É o ideal que todo cristão, o reverendo Arival pode até me puxar a orelha se achar que não, mas todo cristão ele deve aprender as línguas originais. Ele deve aprender. Por quê? Porque quando ele faz um trabalho de exegese na língua original, o texto bíblico se abre de uma maneira incrível. É coisa de 90% mais entendimento que a pessoa vai ter. Então, o que vai ocorrer? Primeiro, você tem que aprender a extrair. Você não pode extrair de qualquer jeito. E segundo, existe uma coisa básica que chama-se interpretação do texto. Uma das maiores mentiras que criaram é que cada um tem a sua interpretação do que está escrito. Como assim? Se você pega Paulo, ele escreveu aquilo ali. Se ele escreveu aquela frase, é aquilo que ele está querendo dizer. Ele não tem um sentimento oculto, miraculoso, que você... O propósito da hermenêutica é justamente compreender o sentido do texto na sua origem, né? Uhum. Qual foi a intencionalidade do autor, né? Uhum. Quando Paulo trata, por exemplo, lá do véu, né? O véu lá na igreja de Corinto, ele inclusive explica lá que nenhuma igreja fora de Corinto tinha aquele costume, né? E você pegar aquilo ali e em cima daquilo você fazer uma doutrina para nós hoje é meio complicado. Os puritanos, né? E alguns que são amantes da interpretação bíblica, eles fazem uma separação entre ler a Bíblia, entre meditar e entre estudar. Uhum. Alguns dão muita ênfase a essa questão da meditação, que é a palavra que aparece lá no Salmo 1, que Josué também ele é orientado por Deus, né, a meditar. E eles dizem que, primeiro, quando você lê a Bíblia, você põe um alimento na boca. Mas quando você medita, é o processo digestivo. É tanto que meditação vem dos animais ruminantes, né? Como é que você vê isso? É possível fazer essa separação entre ler, meditar e estudar? Porque quando você fala em estudar, aí entra a exegese, a hermenêutica. Mas essa questão da meditação, como é que você vê isso? Nós temos um grande problema, porque como eu vou meditar em algo, como é que eu vou sentir o sabor de um alimento se eu não colocar ele na minha boca? Se você não fizer exegese, seguindo uma correta hermenêutica, você vai meditar sobre o quê? Aí vai acontecer como pessoas que a gente vê hoje, que é o quê? Ele pega um versículo, que as pessoas confundem versículo com parágrafo. Chega por isso que é muito bom, tem textos hoje que trazem o Pilcrow ali, né, mostrando pra gente, para o leitor onde é o parágrafo. Mas, gente, eles pegam um pedaço, brincam de Lego, juntam com outro versículo que trata de outro assunto, junta e cria uma falsa teologia. Mas por quê? Não adianta só você pegar. Eu amo doce. Ontem nós comemos doce, minha esposa está aqui assistindo a gente, ela não me deixa mentir. Ontem eu me entupi de doce de passar mal. Se eu comer só doce, eu vou ter diversos problemas de saúde. Então eu tenho que comer doce, eu tenho que comer carboidrato, eu tenho que comer gordura. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Eu vou pegar só aquele lá, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí ele vai numa concessionária, ele arruma um documento de um amigo que ele ganha um salário suficiente, ele tira um carro, estando desempregado. Ele vai lá na concessionária e compra um carro financiado. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Cristo vai me dar dinheiro para pagar esse carro. E aí tem lobo em pele de cordeiro que bate no ombro dele e fala, não, me dá o dízimo, que aí você vai conseguir pagar o carro sim. Aí ele vai lá e compra o carro, último tipo. Aí depois de 3 meses, batem na porta dele, oficial de justiça, leva o carro embora, aí ele olha, poxa Jesus, você não me deu condição? Não, você tem que se alimentar, consumir o alimento por inteiro. Você tem que meditar, nós temos que meditar dia e noite na palavra do Senhor. Que é o quê? Tudo que nós fomos fazer, nós temos que pensar no que nós aprendemos da palavra do Senhor. Mas a pessoa não vai, ela não faz, ela não lê
Ela lê um capítulo por dia. Se você perguntar para ela o que ela leu ontem, ela nem lembra. Certo. Ô, Raul, nesse processo de estudar a Bíblia, quais seriam as ferramentas que todo estudante deveria usar para estudar o texto? As ferramentas principais. Primeira coisa, nós temos que entender as doutrinas cristãs, né? As doutrinas por quê? Gente, teologia sistemática, catecismos, principalmente os catecismos reformados. Nós temos um programa lá no Nascido de Novo, que é gratuito a todos, que é o Catecismo. Agora nós já fizemos o Catecismo Nova Cidade, Catecismo de Heidelberg, agora estamos fazendo o Catecismo Maior. Pegamos 2 menores para respirar, agora fomos no mais completo. Entendeu? Os catecismos são ferramentas que são grandes homens, grandes teólogos, que eles organizaram a doutrina cristã, como é de acordo com a Bíblia, são publicações escravas da Escritura, e aí você vai saber como funciona, ou seja, o Deus Trino você vai entender, porque o homem como pecador, que nós precisamos de um Salvador, qual parte da lei serve para nós ainda, em que contexto ela serve para a gente, você vai aprender aí. E para o seu dia a dia básico do estudo bíblico, quando você quer começar a aprender teologia, você tem 2 ferramentas imprescindíveis. A primeira é uma boa edição da Bíblia, de preferência que leve o texto que você usa na igreja que você faz parte. E o quê? Quando possível, comentários bíblicos. Porque, percebe? Catecismo, teologias sistemáticas. Você tem teólogos que te explicam as doutrinas, o agrupamento de como funciona. No comentário bíblico, é como se você tivesse o reverendo Arival do seu lado, falando, ó, esse verso aqui que parece que você pode todas as coisas naquele que te fortalece de comprar um carro, não é isso. Ele está falando isso, isso e isso. Entendeu? Então essas são as ferramentas que vão te ajudar muito no seu dia a dia. Eu gosto muito também dos dicionários, né? Teológicos, e também eu gosto muito de concordância, né? Você tem uma visão, quando você vai estudar um assunto, né, como pecado, ou salvação, ou justificação pela fé, aí você pega aquela palavra em vários contextos, né? Mas você está gostando aí do programa? Como é que tá? Então, o Raul está aqui para tirar as nossas dúvidas e para nos motivar a sermos estudantes da palavra de Deus, tá certo? Então, conheço o trabalho dele, nós vamos deixar aqui no final todos os endereços, sites, para que você possa conhecer o trabalho que ele está fazendo, né? E que tem sido útil e tem abençoado milhares de pessoas, tá certo? Você recebeu esse livro, leu? Como é que você está? Esse daqui, gente, não é que eles colocaram, vou colocar aí para você mostrar, né? Não, tem post-it aqui, esse daqui é o meu, tá? Tá bom. E o que nós temos? Nós temos um comentário do Evangelho de Lucas. Eu costumo dizer que o Evangelho de Lucas é um livro incompleto. Por quê? Porque você tem Lucas e tem Atos, que é o mesmo autor, é como se um desse continuidade para o outro. E a forma como está colocado nesse material, eu gostei muito, por quê? Porque isso daqui seria um canivete suíço. Muitos falam mal do canivete suíço, mas uma vez eu estava indo mal na escola, minha mãe falou, que eu tive uma mãe que me educou muito na minha vida, eu agradeço minha mãe assim de todas as formas. Minha mãe falou, eu vou pôr você para trabalhar lá na oficina do Carlão, um amigo nosso de família, eu fui trabalhar numa oficina. E o que acontece? Uma vez chegou um Corcel 2 velho para desmontar o motor. Tinham ferramentas que só serviam para desmontar aquele motor. Sei. Agora, o que o canivete suíço faz? Você não vai ficar na rua, porque ele tem uma chave de fenda, ele tem uma chave Phillips, ele tem uma lâmina, ele tem uma serra, ele tem até alicate. Ou seja, ele vai te ajudar no emergencial para você trabalhar. Então, ele vai atuar em várias áreas. Certo. Entendeu? Então, eu estou percebendo nesse comentário que se você quer um comentário para fazer tua devocional, ele funciona. Ele tem nota de homilética. O que é homilética? Você é um pregador, você quer um material que vai te ajudar com ideias para você pregar, você tem isso nesse material. Ou seja, ele é um material que ele vai te socorrer de diversas maneiras, tanto para a tua leitura no dia a dia, para você fazer tua oração. É um material, eu estou amando esse material por esse aspecto. Eu sou suspeito para falar, mas eu tenho que falar aqui, né? É o pai da criança, né? Eu sou o boi de piranha. Eu comecei, né, a escrever o material. A
As editoras, quase todas elas têm série de comentários, né? Como A Vida Nova, tem aquela série azulzinha e vermelha, depois vocês estão lançando outros. A casa editora, a Cultura Cristã, trouxe o Hendrix, que é maravilhoso, né? Então, a nossa editora resolveu publicar também uma série de comentários. O projeto são os 66 livros da Bíblia. Então, nós começamos. E aí, qual era o público-alvo da gente? Né? Esse é um ponto. Porque você pega um comentário do Carson mesmo, né? É um comentário que é mais para o pessoal que estuda teologia. Acadêmico. Né? Acadêmico. Então, a ideia aqui é você não fugir do texto, né? Destacar, dar interpretação ou comentário de uma forma fiel aos originais, mas, ao mesmo tempo, usar a arte da homilética para dar subsídios para aquelas pessoas que precisam dar uma aula de escola dominical, né, pregar, etc, etc. Então, esse material não foi escrito para o público acadêmico. Apesar do Augusto fazer aí um prefácio meio exagerado, né? Mas ele é sincero, então o material é bom. Então, tá aí. Na sua visão, né, quando a gente vai estudar os evangelhos, você tem o propósito de cada evangelista, né? Mateus, Marcos. Como é que você identifica, por exemplo, Lucas? A gente tem que entender que o evangelho em si... é um só. É um só, mas nós temos que entender que nós tivemos uma comissão. E de pregar o evangelho a toda criatura. Tem maluco na internet que está falando que isso era só para os apóstolos. Sim. Por quê? Porque o cara quer ficar na dele, esperando que as pessoas vão ouvir o evangelho, né, do nada, né? Mas o que acontece? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? E o título aqui, o subtítulo dessa obra, o evangelho do Filho do Homem é para todos. Lucas chama, Cristo se chama de Filho do Homem para todos. Por quê? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas peraí, pastor, vocês não são reformados? Vocês são presbiterianos. Vocês não são reformados? Sim, nós somos reformados. Mas Cristo mandou que nós fôssemos e pregássemos o evangelho. Só que ele não falou assim, você vai pregar para o Guinho, para o Zezinho, mas para o Luizinho você não vai pregar. Não, é para pregar para todos. Quem são os eleitos? Quem vai responder a essa pregação é ele que cuida. E o evangelho é a palavra da vida. Não existe vida fora de Cristo. Né? E o evangelho de Lucas é magnífico porque Lucas ele não era judeu mesmo. Então vocês vão ver muitos pontos ali que vão falar diretamente com nós que somos gentios, né? O pastor Hernandes gosta de destacar. Significa que quando fala que o evangelho é para todos aqui, é para todo tipo de pessoa, para ser evangelizada. Não significa um conceito universal de salvação. Então, ninguém está pregando universalismo. Então, eu gosto sempre de dizer, né? Se fosse para pregar só para os eleitos, a gente teria acesso ao livro da vida, né? Que ali tinha a relação dos nomes, dos eleitos. Se preocupar só ia nos eleitos mesmo, então não gastava tempo, né, pregando, mas a gente sabe que o papel da igreja é chamar. Agora, esse é o nosso papel, né? Tirar pedido, falar, falar aos ouvidos. Agora, quem fala ao coração, quem chama eficazmente é o Espírito Santo. Mas Lucas, ele trabalha muito essa questão, ele fala que o evangelho é principalmente para os pecadores, né? Ele enfatiza muito aí que Jesus veio não para chamar pecadores ao arrependimento. E ele trabalha justamente com aquelas classes desprezadas da sociedade. Então ele enfatiza bastante isso, né? No seu texto. Então, por isso que é chamado que o evangelho do Filho do Homem é para todos. Como podemos, ou como você destacaria aí em Lucas os principais temas dele? Assim, o que você acha que, na sua visão, o que ele enfatiza mais? Assim, qual é O trabalho que Lucas fez, eu costumo sempre, principalmente quando me chamam para pregar em igreja pentecostal, eu faço uma comparação do trabalho de Lucas com o Apocalipse.
Certo. Nós temos o trabalho de Lucas. Lucas, ele não viu Cristo, ele não viu os milagres como os outros evangelhos, mas ele fez todo um trabalho quebrantado de pesquisa. Então ele foi... O cego que enxergou, ele foi lá falar com o cego. Ele pegou o testemunho, pegou o outro apóstolo, falou, vem cá, senta aqui. Isso aqui, o que aconteceu, etc. Ele fez um trabalho estruturado. Então nós vemos o quê? O estudo bíblico aqui. Nós vemos ele se preocupar em registrar o que aconteceu. Aí eu falo de Apocalipse, porque Apocalipse nós temos o apóstolo que estava o quê? Ele estava preso, aí ele teve uma visão milagrosa e o Senhor entregou aquilo para ele. Então nós temos dois passos e eu vejo em Lucas uma racionalidade muito importante, entendeu? Na forma de ensinar a palavra de Deus. Cada evangelho é destinado para uma pessoa. E a forma como Lucas falou é o evangelho que mais vai tocar em nós gentios. Porque nós somos gentios, nós não somos judeus. A gente fica lá, por que Israel? Porque usar kippah, né? Tá na moda agora essas coisas. Mas Lucas, o médico que fez direito, que fez certo, né? Não é à toa que ele era médico, né? É uma coisa também que eu acho... Não sei se você concorda comigo, a turma chama Lucas, inclusive, de historiador, porque ele escreveu o único texto, que é o texto de Atos, que é chamado de narrativa histórica. A história da igreja. A igreja começou... Mas se você observar bem, e o doutor Kistemaken destaca isso no comentário de Atos, é que Lucas, ele era um missionário. Né? Quando Paulo escreve a última carta lá, a carta 2 Timóteo, ele diz, só Lucas está comigo. E Lucas, ele ingressou, se eu não me engano, na segunda viagem missionária, ele entrou no time do apóstolo Paulo. Então ele fechou o consultório dele lá em Jerusalém e foi viver missões. E é muito interessante a gente entender isso, porque Lucas, ele é o único que, como os evangelhos, os outros evangelistas, narram o que Jesus Cristo fez e o que Jesus Cristo ensinou. Viram, né? O que eles viram, mas também ele mostra o desdobramento. O antes e o depois. Então você tem o evangelho registrado o que aconteceu ali, e aí você tem como isso se descortinou, que é naquilo lá. Que o quê? Que nós faríamos coisas maiores até mesmo do que Cristo faria. Não é isso que a Bíblia nos diz? Isso também. E aí tem, por exemplo, Jesus ensinou a orar nos evangelhos, mas os caras não oraram. Eles só foram orar depois. E Jesus tinha... Levaram muito ao pé da letra a questão do jejuar, né? Não, mas eu estou aqui, então, então vamos... Então, eu acho que a riqueza de Lucas, na minha concepção, ele foi usado pelo Espírito Santo para nos dar, eu diria assim, a teoria do Evangelho, mas depois, em Atos, ele dá para nós os desdobramentos, a prática. Como esse Evangelho, em 30 anos, chegou a Roma. Né? Como Deus usou homens simples, né? E aí você vê a ênfase que ele dá, porque se você pegar o texto de Atos, Deus vai usar pessoas, não vai usar equipamentos, gente sendo usada por Deus para levar o evangelho adiante, sem Bíblia impressa, sem comunicação de rádio. Não é como hoje, né? Hoje, aqui na televisão, se a gente falar alguma coisa, vai aparecer o versículo aqui. Aquela época, não. Aquela época tínhamos as testemunhas. Isso. As cartas eram as cartas escritas, copiadas das cartas que um determinado apóstolo escreveu. E o interessante é que Lucas já começa por genealogia, né? E isso é uma coisa... A gente tem, no curso, a gente tem uma das avaliações que a gente trata só de genealogia. Certo. Aí o aluno pula genealogia, porque acha que é só uma lista de nomes. Gente, genealogia prova que Cristo veio de algum lugar. Mostra a linhagem, ou seja, mostra que Cristo é real. Então, olha o tamanho da questão. Então, tanto Lucas... Então, Lucas, ele traz a genealogia lá do início. De onde veio, ou seja, tem a linhagem lá desde o primeiro Adão até o segundo Adão, que é Cristo.
Entendeu? Então são pontos interessantes que nós temos, entendeu? Que precisa ser bem explicado. Então o começo da coleção de comentários, pelo comentário do Evangelho de Lucas, eu acho que foi muito acertada pela editora, porque já começa com um evangelho. Certo. Um evangelho escrito por quem? Por um judeu helenístico, por um judeu que ele tinha a cultura grega. Então, para pregar para mim que sou gentil, ele sabia exatamente o que falar. Entendeu? Então eu acho que já começou muito bem. A parte ele começa... Desculpa, tá? Mas eu vou mostrar o comentário porque eu tô gostando muito desse material. Então eu acho que vale a pena a gente levantar para vocês algumas divisões. Você começa o comentário com aquela maravilhosa introdução aos livros da Bíblia. Para que serve a introdução de livro da Bíblia? Gente, não é só chegar, você pegar o livro, você ler aquele livro e beleza. Não, você tem que ter o contexto do que estava acontecendo na época. Quem escreveu e para quem ele escreveu. O que estava acontecendo naquela época na região. Você precisa saber. Então tem uma introdução. O que eu gostei é que essa introdução, ela não está, como o reverendo falou, não está com aquele tom pesado acadêmico que se torna cansativo. Que vai ser útil para o doutor, vai ser útil pro que está dando mestrado, mas para o leitor comum das escrituras acaba se tornando uma coisa maçante. Então a introdução está muito bem feita, o comentário já começa bem na introdução. Aí tem o esboço de tópicos, um esboço de tópicos muito detalhado. Então, se você quiser saber o que acontece no livro, então você consegue. Por exemplo, o início do ministério de Jesus na Galileia, no capítulo 4, 16 até o 44. Aí tem as subdivisões, você vai achar com muita facilidade. E o final de toda a períncope explicada, gente... Você tem reflexão devocional, ou seja, você fez sua leitura bíblica com esse material junto, você ainda tem o que você vai pensar depois. Por quê? A meditação. As pessoas vão no culto no domingo, o pastor prega, dali meia hora pergunta qual foi a palavra de hoje. Né? Aí nós temos a leitura do dia, a pessoa faz aquela leitura até... consulta um comentário bíblico, na metade do dia, avalanche de coisa que tem para fazer, a pessoa esquece. Não, aqui já tem reflexão para você levar durante o teu dia, para você pensar no que você leu, no que você estudou. Tem pergunta para você debater. O que é isso? Para você ensinar o teu próximo, para você discipular. E tem os apontamentos homiléticos, que são notas expositivas, né? Que dão temas para você desenvolver do material. Ou seja, é um material que ele vai atacar você em todas as frentes para você ter, vamos dizer assim... Recurso, uma estrutura para estudar. Gente, é muito bom ter o Raul aqui com a gente. Ele que é um especialista em estudo bíblico, ele que está envolvido, né? É sua vida hoje. Fala um pouquinho do seu instituto aí, trabalho que você faz, né? Seminário Teológico Nascido de Novo, nós somos um curso, nós temos um curso... Repete o nome, seminário? Seminário Teológico Nascido de Novo. Até para crente, né? Se você não nasceu de novo, não pode... E se não pretende nascer de novo... Não, assim como o Evangelho do Filho do Homem é para todos. Por que é para todos? Nós temos um curso que se chama, nosso principal curso chama-se Formação Completa em Teologia. O que acontece? É um seminário interdenominacional. Então, o que acontece? Se você é da Assembleia de Deus, você pode estudar com a gente. Se você é presbiteriano, você pode estudar com a gente. Batista reformado, batista particular e... Eu esqueço os termos dos batistas. Me desculpem, meus irmãos. Da convenção, né? Tem né? Então, não importa a sua linha teológica, o seminário é para você. Nós ensinamos uma teologia o quê? Conservadora. Tá bom? O que é uma teologia conservadora? A Bíblia é a fonte. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo, sem invenções. Nós seguimos aquilo que a Escritura coloca para a gente. Então você não vai ter modismo liberal, não tem nenhum tipo de contaminação liberal, porque hoje seminário está complicado da gente escolher. Né? Principalmente curso reconhecido pelo MEC, tá uma beleza. Né? Heróicas são as escolas reconhecidas pelo MEC que resistem ao ataque do liberalismo, né? Porque é muito pesado. É difícil, mas tem.
Então nós ensinamos uma teologia totalmente conservadora, onde você aprende a produzir teologia. Então o que vai acontecer? Nós vamos obrigar o aluno a já ir na fonte, realizar um estudo indutivo, ou seja, é o indício que vai te mostrar o que diz. Não aquilo que a gente conversou. O cara já tem uma ideia formada, ele vai manipular aquilo para vai escolher um texto para encaixar a ideia dele. Exatamente. Não, lá você vai aprender uma exegese completa, uma hermenêutica. Lá você aprende as línguas originais, o grego, o hebraico, tá bom? Nós temos crítica textual, tá? Mas nós temos crítica textual, mas nós partimos do pressuposto que nós temos o texto original do Novo Testamento, porque até nisso o liberalismo infiltrou. Que é o quê? Não, nós não temos o texto do Novo Testamento, nós temos que redescobrir qual. Aí você pergunta para ele como. Ele pega o método histórico crítico e fala para você que é o que ele acha que está certo. Não, nós temos o texto do Novo Testamento, nós temos milhares de testemunhas do Novo Testamento, então você ali vai aprender o que está na Escritura, entendeu? É a nossa maior preocupação. É isso aí, não existe teologia verdadeira se não for partir da Bíblia. Exatamente. Né? A gente quer fazer uma diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica. Isso aí é coisa de teólogo, porque se a sua teologia não está fundamentada na Bíblia, ela não é uma teologia sadia, saudável. Até o termo teologia bíblica soa um pouco estranho. Por quê? Porque a verdadeira teologia, o que é teologia? Theo e logos. Opa, então eu posso dizer até que teologia seria a palavra de Deus. Né? Então eu tenho teologia. Peraí, se a teologia é estudo de Deus, qual é o único Deus? Já acabou. Então como que eu vou estudar o único Deus se o único local que eu tenho informação desse Deus e as instruções desse Deus, eu falo que não é dele? Tá certo. É isso aí, gente. Viu que o cara aqui... Então, vai sair aqui para vocês. Nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco, né? Eu que agradeço. Seu tempo. E que Deus possa estar conduzindo você nessa nova fase aí, indo para Santa Catarina. E que você persevere aí em ensinar a palavra de Deus, que Deus continue abençoando o seu casamento, seus filhos, sua família. Amém. Tá? Que Deus te abençoe. As suas saudações finais aí para o nosso... Meus queridos, olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não se desviem da verdade do Evangelho. A única verdade do Evangelho é a verdade que está escrito no livro que nós temos, na Bíblia Sagrada, o Antigo, o Novo Testamento. Se esmere a estudar este material e procure aprender para se livrar das mentiras do liberalismo teológico. A Bíblia não é um livro de feitiço para você pegar, fazer uma simpatia e cair dinheiro na conta. A Bíblia não é um livro apenas que te dite padrão moral, não. Ela é a palavra daquele que morreu na cruz por mim e por você. Então, foque na Escritura. É essa a orientação. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. É isso aí, gente. Raul, muito obrigado pelo seu tempo, aí, pelas suas colocações, e que Deus continue abençoando a sua vida. Você que está conosco aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Arivalcast. Um grande abraço.